fé, nós temos que primeiramente entender o significado de Cristo sentado. Porque se nós entendermos o que significa na profecia Cristo sentado, quando ele se levanta, é justamente o oposto do que ele estava fazendo sentado. Concordam comigo? Com isso em mente, vamos a Hebreus, capítulo 8. Vamos lá. Hebreus, no capítulo 8, nós vamos ver qual era a posição que Cristo estava, ou ainda está nos nossos dias, no santuário celeste. Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 1, os que estiverem lá, digam amém. Está escrito: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está em qual posição? Assentado. Aonde? Nos céus. Que lado do trono de Deus? À destra ou à direita do trono da majestade. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Para por aí. Onde é que Cristo está? Nos céus. Em que local no céu? No santuário. Mais exatamente aonde no santuário? No trono. Em que posição? Sentado. Que lado do trono de Deus? À direita. E a pergunta é: o que Cristo está fazendo sentado à direita do trono de Deus? Romanos capítulo 8. Vamos lá. Vamos lá em Romanos capítulo 8. E no verso 34. Romanos capítulo 8, verso 34. Os que estiverem lá, digam amém. A palavra do Senhor nos diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está de que lado? À direita de Deus, e também intercede por nós. Então o que Cristo está fazendo lá à direita de Deus, e nós sabemos que ele estava sentado? Ele estava intercedendo por nós. Então Cristo sentado, intercessão acontecendo. Cristo em pé, o que acontece? Intercessão encerra. Se não ficou claro, vou lhe dar um exemplo na Bíblia. Fazendo um parênteses para não confundir os irmãos, vocês se lembram da profecia das 70 semanas? Sim ou não? Deus deu 70 semanas proféticas, 490 anos, para qual nação se arrepender? Judaica. Para a nação judaica se arrepender. Não foi isso? Vocês sabem o que aconteceu no final dos 490 anos? Vocês sabem o que aconteceu? Porque eles não se arrependeram. A prova maior que eles não se arrependeram é porque mataram o Filho de Deus e depois mataram quem? Estevão. Lembra? Vocês sabem o que Cristo estava fazendo no ano depois de 490 anos, no ano 34 da nossa era? Viram comigo em Atos? Atos capítulo 7 é justamente o capítulo que fala do apedrejamento de Estevão, no ano 34, que encerra a profecia das 70 semanas. Atos capítulo 7. Isso é poderoso demais, irmão. Quero que vocês aprendam a tomar gosto do estudo da palavra de Deus. Amém? Olha só o que diz a partir do verso 55. Mas ele, falando de Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava a qual lado de Deus? À direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em qual posição? Em pé, à mão direita de Deus. Naquele ano que a porta da graça se fecha para a nação judaica, Cristo estava em que posição? Em pé. Em que lado do trono de Deus? Na direita. Então quando Cristo se levanta, intercessão, porta da graça, fecha. Então lá em Daniel, quando diz assim, e Miguel se levantará,
E haverá um tempo de angústia. Então o tempo de angústia começa quando a porta da graça se fecha, quando Miguel cessa de interceder. Quando ele se levanta, a intercessão acabou. E é claro, irmãos, é uma linguagem profética. Não significa que Cristo está desde o ano 31, quando ele foi para o santuário sentado. Não, é uma linguagem profética, que significa que quando ele está sentado, ele está intercedendo. Quando ele se levanta, intercessão acabou e começa o tempo de angústia. Vamos mais fundo na palavra de Deus. Venham comigo no livro de Sofonias. Ei, Sofonias. Qual foi a última vez que você leu o livro de Sofonias? De manhã. Sábado à tarde. Vocês leram sábado à tarde? Amém, filhos? Lá nos profetas menores, é lógico que não menor em importância, mas menor em tamanho. Lá vai mostrar algo interessante. Pena que a minha tradução, ela perdeu um pouquinho. Vai dificultar aí, vou precisar da sua atenção. Mas a tradução, como da King James ou da Reina Valera em espanhol, ajuda mais. Mas vamos lá, Sofonias capítulo 1. A partir do verso 14, veja a linguagem. O grande dia do Senhor está perto. Para por aí e veja agora o verso 15. Está falando do grande dia do Senhor, que está perto. Verso 15. Aquele dia será um dia de quê? Indignação. Dia de tribulação ou angústia. Dia de alvoroço. Para por aí. Vocês viram que o grande dia do Senhor foi chamado dia de indignação, dia de angústia e alvoroço. Isso significa, irmãos, raciocinem comigo, que dia de angústia, dia de indignação, dia de... Algumas traduções traz ira em vez de indignação, de ira, alvoroço. É tudo a mesma coisa. Então, quando você vê em outro lugar na Bíblia se referindo ao dia ou tempo de angústia, é a mesma coisa que o dia e o tempo de indignação ou ira, ou dia de alvoroço, né? Tendo isso em mente, que o dia de angústia é sinônimo com o dia de indignação e ira, venham comigo em Apocalipse capítulo 15. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia dessa forma? Não precisa me falar. Meus irmãos, nós temos que pregar a palavra de Deus e o espírito de profecia. Porque é aí que contém a verdade. É aí que nós podemos ser santificados pelo Espírito da verdade, né? Apocalipse 15, verso 1 diz: E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham... O que esses anjos tinham? As 7 últimas pragas, porque nela é consumada... Qual é a próxima palavra? A ira de Deus. Algumas traduções dizem que é consumada a cólera, é consumada a indignação de Deus. E nós aprendemos que indignação ou ira é sinônimo com angústia, lá em Sofonias. Portanto, no tempo de angústia cairá o quê? As 7 pragas. Exatamente, né? Foi o que nós vimos lá naquele quadrinho e nós vamos voltar lá depois. Olha só, mais uma para ficar claro. Em eventos finais, na página 229, pouco antes de entrarmos, e para aqueles que são bereanos, né? Não creem em tudo que o pregador fala, mas vai pesquisar. Você vai ver que o contexto se refere do tempo de angústia. Não precisam crer em mim, vão pesquisar, que é muito importante, né? Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo de Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos. Então o selamento acontece antes de Miguel se levantar e as pragas caírem, né? Que é o tempo de angústia. Agora vem a última pergunta e a mais importante: quem receberá o selo de Deus vivo? E aí, vocês acham que é importante essa pergunta? Vamos lá em Apocalipse 7, do verso 3 ao 4. Lá diz quem vai ser selado. Em Apocalipse 7, no verso 3,
E no verso 4 está escrito, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados ou selados nas suas testas. Quem vai ser selado? Os servos de nosso Deus. E aí no verso 4 vai mais específico ao referir-se aos servos de Deus nos dias finais, depois da lei dominical, antes do fechamento da porta da graça. Quem são os servos do nosso Deus que vão ser selados? O verso 4 diz: e ouvi o número dos assinalados, e eram o quê? 144 mil assinalados. Da onde? De todas as tribos dos filhos de Israel. Parem por aí. Quem vai ser selado de acordo com a profecia? Os 144 mil. E aí surgem algumas dúvidas nas mentes que nós vamos tentar sanar o máximo possível. Aqui diz que são 144 mil. Alguns de vocês já devem ter ouvido tal controvérsia dentro do mundo cristão, do mundo religioso. É literal, é simbólico. Quantos já ouviram essa discussão? É algo comum. Eu pessoalmente não creio que é o foco da mensagem sabermos se é um número literal ou simbólico, ok? Eu creio que o foco da mensagem é nós atingirmos a experiência que eles atingem. Qual é a experiência que eles atingiram? Estão estabelecidos, consolidados na verdade, tanto intelectualmente quanto espiritualmente, que não podem ser abalados. É isso que é o foco da mensagem, ok? Então eu não vou expressar minha opinião, embora eu tenha, para que nós não venhamos dividir Israel dentro de um tópico que não é o mais relevante. Compreenderam? Sim ou não? Sim. O mais relevante é a experiência que eles atingem, e não se o número é simbólico ou não. Nós devemos querer atingir a experiência deles. Se você crê que é literal, aí você, todas as vezes que vê 144 mil, interpreta como literal. Se você crê que é simbólico, todas as vezes que você diz 144 mil, você interpreta como simbólico, ok? Agora, aqui também diz que são 144 mil da onde? Leia o verso 4. Da onde esse 144 mil? O que? Nas tribos de Israel. Aí surge uma outra dúvida que nós precisamos lidar com ela, porque existem falsos entendimentos que têm confundido a muitos dentro do Adventismo, dentro do mundo evangélico também, sobre os 144 mil, que diz que eles são das tribos de Israel. E aí as pessoas tentam interpretar sem levar em consideração os símbolos do Apocalipse e diz: se eles são da tribo de Israel, portanto eles são o quê? Judeus. Aí tem, não sei não, para ser então a última geração aqui que vai ser selado, tem que ser judeu, e eu não sou judeu. E agora, a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: quem são os judeus do Novo Testamento? Estão seguindo a pergunta? É isso que nós vamos buscar responder agora. Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. No livro de Romanos, no capítulo 2, vamos aprender quem são os judeus do Novo Testamento para entendermos esses 144 mil de todas as tribos de Israel. A partir do verso 27, os que estiverem lá digam amém. Capítulo 2, na verdade vamos começar no verso 28 para resumir. Diz assim: porque não é judeu o que é como? Apenas o quê? Exteriormente. Então a Bíblia no Novo Testamento não considera uma pessoa judeu simplesmente pelo seu exterior. Nem é circuncisão a que é exteriormente na carne. Olha o verso 29, vai definir quem é o judeu do Novo Testamento. Mas é judeu o que é no interior. A circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra. Para por aí. Quem é o judeu do Novo Testamento? É um que é na carne, de sangue, de forma literal, ou é um que é no interior, circuncidado de coração, ou seja, convertido de coração?
aquele que é convertido de coração. Ok? Outro verso para os irmãos comprovarem isso, Gálatas. Vamos lá, no livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 3. Bastante claro também esse texto que nós vamos ler, ao referir-se aos judeus do Novo Testamento, da Nova Aliança. Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 26. Diga um amém quem está lá. Amém. Vou dar um tempinho a mais para aqueles que precisam de misericórdia, mas lembrando que eventualmente a porta da graça se fechará. Ok, fechou. Verso 26. Porque todos sois filhos de Deus. De que forma somos filhos de Deus? Pela fé em Jesus Cristo. Verso 28. Nisto não há o quê? Judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Espera aí, vamos meditar nessa palavra. Paulo está dizendo que aqueles que são cristãos pela fé em Jesus Cristo é descendente de quem? Abraão. Mas espera aí, eu não tenho nenhuma ligação genealógica com Abraão, não tenho sangue da descendência de Abraão que deu origem à nação judaica, mas isso não interessa para Deus. Deus quer suscitar filhos de Abraão que são convertidos de coração pela fé em Jesus Cristo. Amém? Esses são os judeus do Novo Testamento. Então, quando você ler lá em Apocalipse 7, no verso 4, que diz que os selados são os 144 mil de todas as tribos de Israel, está dizendo que são 144 mil convertidos de coração pela fé em Cristo Jesus. Amém? É isso que está dizendo. Vamos continuar aqui nosso estudo, já que estamos clarificando algo. Antes de nós lermos essa citação, voltando naquele ponto de ser simbólico ou literal, não importa a posição que você tenha, todos nós, quer você creia que seja simbólico ou literal, todos nós temos que crer na citação seguinte, porque é algo que o Espírito de Profecia vai falar de forma plena, de forma clara. Então vamos ver o que diz lá. O povo de Deus, simbolizado por uma mulher santa e seus filhos, lá em Apocalipse 12, verso 17, era representado como estando de que forma? Grandemente minoria. Parece até uma contradição, grandemente minoria, mas é para expressar de quão poucos serão nos últimos dias. Nos últimos dias, apenas um remanescente ainda existe. Então, se você crê que é simbólico, quando você vê 144 mil, você coloca uma grande minoria, um remanescente. Se você crê que é literal, então deixa 144 mil, porque por proporção da população mundial é uma grande minoria. Ok, continuando. Por que eles estão em número tão pequeno? Porque o povo de Deus, nos últimos dias, ali depois da lei dominical, antes da porta da graça ser fechada, quando o selamento acontecer, por que o povo de Deus está em número, em grande minoria? Vamos ver algumas razões que nós já vimos neste final de semana. Só recapitulando, vocês vão ver. Olha só, nós lemos na sexta-feira que a sacudidura de Deus faz o quê? Espalha as multidões como folhas secas, ok? A prosperidade, ao tempo que nós vivemos, multiplica uma massa de professos. A massa de professos hoje seria os 17 milhões de adventistas. A diversidade, quando sair a lei dominical, os remotos da igreja. Outra citação que nós lemos na sexta: permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Então, a maioria dos adventistas dos sétimos dias vão demonstrar que, na verdade, não desenvolveram o seu caráter, não viveram em conformidade com a luz que foi concedida a essa igreja. Então, a maioria se perde e poucos campeões existem em nossos meios. Okay, outra razão do número ser tão pequeno, nós também, não vimos essa citação, vou incluir no nosso estudo. O Senhor muitas vezes me instruiu que muitos o quê?
Pequeninos, interpreta para mim pequeninos. Crianças, ok? Hão de ser removidos antes de que tempo? Antes do tempo de angústia, havemos de ver nossos filhos outra vez. Então Deus, dentro da sua sabedoria, vai permitir muitas crianças o quê? Descansarem no Senhor, porque eles não poderão passar por que tempo? Tempo de angústia. Não está falando que criança não pode passar pelo tempo de angústia. Não está falando isso. Eu acredito que haverão muitas crianças que serão fiéis na luz que receberam, estarão selados com 144 mil, farão parte dos 144 mil, ok? Mas Deus, na sua sabedoria, sabe aqueles que poderão suportar aquele tempo de angústia. Então é por isso que reduz ainda mais. Os infiéis acabam deixando, a maioria. Depois, dentro dos fiéis, tem muitos que são crianças, que serão permitidos a dormir. Continuando. Outra citação, Conselho sobre Saúde, 375. Ele, o Senhor, sabe se aqueles em favor de quem se fazem o quê? Petições. Aqueles que estão doentes, que nós oramos frequentemente na igreja, seriam capazes de suportar a aflição. Você não sabe se eles seriam ou não, né? E a prova que sobre eles viria, caso esse, Deus sabe, eu vou curar ou eu não vou curar? Eu vou curar de acordo com a minha sabedoria, do que é melhor para aquele irmão fiel. Se aquele irmão, se eu curar ele, vai ser para o bem dele, eu curo. Mas se eu curar ele, eu ver que vai, na verdade, ser muito difícil para aquele irmão, ele não vai conseguir, não tem estrutura para aguentar, Deus vai permitir que aquele irmão descanse no Senhor e não responderá a oração de cura. Não porque Deus não quer curar, porque Ele sabe o que é melhor, né? Então, mais outra razão, dentro dos fiéis, muitos Deus permitirá descansar, porque não poderão suportar o tempo de angústia, né? E conclui a citação, muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Diminui ainda mais. Olha só o que diz também. Quando esta grandiosa obra ocorrer na batalha, antes do conflito final, muitos serão presos. Muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a própria vida, e muitos serão o quê? Mártires por amor a Cristo ao permanecer em defesa da verdade. Por isso que diminui novamente o número. Porque quando o decreto dominical sair e começar a se agravar, porque começa primeiro com multas, depois aprisionamento, e por fim, muitos irão além da lei do Estado e perseguirão o povo fiel de Deus e matarão alguns. Muitos, né, de licitação, na verdade. E a lei dominical do decreto de morte só sai depois que a porta da graça fecha. Agora, existe uma curiosidade que eu quero compartilhar com os irmãos. E pesquisem, eu não trouxe os textos, mas pesquisem no Espírito de Profecia. Mártires só existirão antes da porta da graça fechar. Ok? Uma vez que a porta da graça fecha e está ali tudo selado, né, os 144 mil. Uma vez que estão selados, a porta da graça fecha, ninguém mais morre. Quando eu digo ninguém mais morre, referindo-se aos fiéis. Okay? E existe uma razão por isso. Mas existe, na verdade, existem mais razões, mas vou compartilhar uma delas. Mártir, na Bíblia, se você vê os dons do Espírito para ganhar almas, é um dom do Espírito. Assim como tem pessoas que têm o dom de ser pregador, de ser professor, de ser cantor, existem pessoas que têm o dom de mártir. Será que você tem esse dom? Mártir é para ganhar almas para Jesus, como foi na Idade Escura. Quando muitas pessoas morriam por permanecer fiéis à Bíblia, morriam queimados, e outros que viam a fidelidade deles acabavam se convertendo, né? E aí, quando o tempo de angústia começar, a porta da graça fechou, não tem por que ninguém morrer, porque não tem mais como converter ninguém. Todo mundo já endureceu o seu coração, não tem por que ter mártires. Assim como não tem por que ter pregadores, não tem por que ter cantores mais, né? Para pregar a mensagem, ok? Aí mais uma
na verdade isso aqui acrescenta um número, olha só. Milhares, na hora 1/10, nós aprendemos isso, os que vêm de Babilônia, os fiéis que vêm das igrejas caídas, verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade aparecerão com uma rapidez surpreendente para a igreja e unicamente o nome de Deus será glorificado. Agora, dentro desses que virão das igrejas de Babilônia, quando a chuva será de cair, haverão muitos que serão crianças, não é verdade? E Deus permitirá muitas delas descansarem. Haverão muitos que estarão doentes e Deus verá que é melhor que ele descanse. Haverão muitos que também serão mártires pela fé. Então, por isso que no tempo do fim, o povo de Deus é reduzido em grande minoria, né? Ok, vamos prosseguir no nosso estudo. E alguns se questionam, e a grande multidão que fala lá em Apocalipse 7? Mas não fala que tem uma grande multidão? Vamos ver o que diz lá realmente, se é isso mesmo. Vamos lá em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Quando fala sobre a grande multidão, porque o Espírito de Profecia falou que era em grande minoria, só o remanescente. Mesmo contando com aqueles que vêm das igrejas de Babilônia. E agora em Apocalipse 7, no verso 9, depois que termina a visão dos 144 mil, o que eu acabei de falar agora, depois que termina qual visão? A visão dos 144 mil. Depois daquela visão que acontecia na terra, né? Olha o que diz o verso 9. Qual é a primeira palavra do verso 9? Depois dessas coisas que foi visto no selamento dos 144 mil. Uma outra visão foi dada. Olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam onde que eles estavam? Diante do trono. Onde é que está o trono de Deus? O trono de Deus está no céu. Meus irmãos, não misturem as visões. O selamento do verso 1 a 8 está falando o que estava acontecendo na terra. Você pode ler o verso 1 em diante, você vai ver o tempo inteiro que os 4 anjos nos 4 cantos da terra, retendo os ventos para que não soprasse na terra, no mar, nas árvores, tudo na terra acontecendo, o selamento. Aí depois é dada uma outra visão que já não é mais lá na terra. É onde? Lá no céu, diante do trono de Deus. É uma grande multidão, se referindo aos redimidos, né? Então não confundam. Alguns acham que a grande multidão são os que saem de Babilônia e tal. Não confundam dessa forma, né? A grande multidão, nós vamos ver, ela abrange todos os salvos. Não só os que saíram de Babilônia, mas até os salvos dos dias de Adão, até o tempo do fim. Onde é que está escrito isso? Olha só, é desejado de todas as nações, na página 834. Ok? Olha a linguagem. Apresenta a Deus o molho movido, falando de Cristo, depois da sua ressurreição. Ele vai a Deus apresentar o molho movido. Quem é esse molho movido que ele apresenta a Deus? Aqueles que ressuscitados com ele como representante. Então aqueles que ressuscitaram com Cristo eram representantes de quem? Da grande multidão que há de sair da onde? Do sepulcro por ocasião de sua segunda vinda. Para por aí e responda a pergunta. Hoje, não lá em Apocalipse 7, do verso 9 em diante, que mostra a grande multidão no céu diante do trono. Mas hoje, onde está a grande multidão? Olha lá. A grande multidão que há de sair da onde? Do sepulcro, na ocasião da segunda vinda de Cristo. Eles estão esperando a manhã da ressurreição, né? Em linguagem profética, a gente diz a manhã da ressurreição. Dependendo da parte que você está no mundo, pode ser manhã, como pode ser tarde, como pode ser noite, né? Então, a grande multidão, na verdade, compreende aqueles, envolve ou abrange aqueles que aceitaram Jesus e morreram na fé, desde os dias de Adão até a segunda vinda de Cristo, né? Existe uma outra citação ali que eu vou pular, em Indicação 309, que também fala, que compreende todos aqueles que aceitaram a Jesus, a recompensa de Cristo, incluindo a última geração também, né? Ok, quem receberá o selo de Deus?
Olha só essa questão aqui. O que é tão único acerca dos 144 mil? Ou seja, o que é tão especial? O que a gente está aí estudando nesse livro? Tem? Vamos ver aí o que diz. Estão prontos para isso? Sim ou não? Sim. Vocês estão perdendo a força. Eu estou quase encerrando. Vamos lá.